Jamais. Pode. Nós temos aqui os cânticos. No meu coração há uma canção. Eu já disse, esses cânticos são de 2 domingos atrás, porque o de hoje ficou nesse negócio da minha filha aí. Quebra totalmente a rotina da gente. Essa minha filha que quase que morre, desentubou, esteve aí ontem, foi embora hoje de manhã. Então, no meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão, o meu amor pelo meu Rei, meu Senhor, aquele que me amou. Lembram? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor. Por Ele que me amou. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor. Por Ele que me amou. Oh Deus, meu Senhor. Oh Deus, és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Oh Deus, és meu Senhor. Oh Deus, és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Bem, louvado seja o nosso Senhor. Esse Senhor que é o meu pastor. Lembrando, irmãos, quando eu digo o Senhor é o meu pastor, eu tenho que estar convicto, como o salmista era, de que eu sou a ovelha dele. O Senhor é meu pastor para eu viver a vida do jeito que eu quero. Essa afirmação é falsa, enganosa, ilusória. Para o Senhor ser meu pastor, eu tenho que ser a ovelha dele, senão não combina o negócio. Então o Senhor é meu pastor. O mesmo salmista que disse agora: me paz, me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. O homem estava no deserto, fugindo. A alegria que tu puseste no meu coração, Senhor, é muito maior do que a alegria deles em dias de festa, com vinho, azeite e tudo à vontade. Caramba, o homem estava no deserto, fugindo. Então é esse Senhor que é meu pastor. Eu sei quem é Ele. Tranquila.
ajuda, Senhor, a que possamos dizer que o Senhor é o meu pastor, convictos de que o próprio Senhor nos transformou em ovelhas suas. E agora nós sabemos disso. O Senhor nos revelou, pela sua graça, todo esse mistério da salvação. Então nos ajuda, Pai querido, a viver como ovelhas que dependem do pastor, que precisam da orientação do pastor. Nos ajuda, Senhor. E assim nos ajuda a buscar essa orientação pelo estudo diligente da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos essa bênção, sabendo que todo o mérito é dEle. Foi Ele quem conseguiu tudo isso para nós, no Seu poder na cruz do Calvário. É por isso que oramos em nome dEle. Amém. Opa. Então, irmãos, vamos seguindo no mesmo tema. Pode parecer enjoativo, mas é esse o tema. Depois a gente muda. Hoje a gente vai continuar falando ainda de sofrimento, só que hoje numa visão mais espiritual e talvez até mais filosofada. Para a gente entender aqui, é preciso pensar. É preciso pensar. Quando eu estudei filosofia, eu lembro que eu disse para um professor: filosofia, professor, é a ciência da espiral, do fim do mundo, não chega no fim nunca. Mas a gente tem que pensar. A gente pensando, um pensamento leva a outro, uma conclusão. Você tem que pensar. E como eu disse para vocês, a igreja ensina as pessoas aquele blá 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 de igreja, e os irmãos, tudo viciado em ouvir blá 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 de igreja, também não procuram se aprofundar. Aquilo que é dito é verdade. Quem disse isso? Quem disse isso? É para isso que Deus constituiu pastores, para que ensinem, para que não se deixem levar por todo o vento de doutrina, feito criança que se engana com pirulito. Está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 10, 11, 12, 13. Se deixam enganar pela esperteza de homens com que induzem ao erro, a tal pregação bonita, recheada de homilética. O que é homilética? É a ciência para enganar as pessoas com um discurso. É isso que é homilética. Não é isso que quer dizer, não é essa a verdade, não, mas é assim que se aplica. Homilética é a arte de você saber fazer um discurso para envolver todo mundo. Eu não gosto disso na pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser ensinada como ela é, sem astúcia nenhuma do pregador, sem conhecimento nenhum no sentido de enlevar as pessoas com o que ele está dizendo. É para ele dizer. Quem vai fazer alguma operação nesse dizer é o Espírito Santo e não o pastor. Se for ele, está tudo errado. Então, irmão, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo de João. Já pregamos várias vezes em João nesses últimos domingos. Palavras do Senhor Jesus. João 12. João 12, nós leremos capítulo 24, versículo, aliás, João 12, leremos versículo 24, 25 e 26. Algum tempo atrás, há bem pouco tempo, a gente pregou aqui, nesse texto, lembrando a história do início aqui desse bloco, de uns gregos que queriam falar com Jesus. Lembra? A gente falou sobre isso aqui. Aí falaram com os discípulos de Jesus, André e Filipe, e eles foram falar com Jesus. Jesus respondeu logo: olha, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí o texto que nós vamos ler agora, 24, 25 e 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, irmãos, a gente tem trabalhado esses últimos tempos agora com a história da Covid, da pandemia, do sofrimento em muitas casas, em muitos irmãos, nas igrejas.
e vemos pastores dizendo que isso é coisa de Satanás. Não, meu amigo, isso é coisa de Deus. Que Satanás o quê? Ele pode até estar usando Satanás se ele quiser. Todo mundo é servo de Deus de alguma forma. Mas isso é juízo de Deus. Quem não enxerga isso está complicado esse negócio. É juízo de Deus contra o mundo corrupto, contra a sua ciência arrogante, e juízo de Deus contra a sua igreja mundanizada, 100%. Não é 99% não. Então, irmãos, repito, nossas mensagens têm abordado esse tema, conforme a Bíblia nos ensina. Né? Nós já vimos há 2 domingos atrás, João 16:33, Jesus falando aos seus discípulos. Depois dele dizer o que eles iam passar, ele disse: olha, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Versículo 33. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus garantiu que a gente vai passar por passar. Graças a Deus que é passar, não é ficar. Nós vamos passar por aflições. Aí no domingo passado, nós pregamos em Romanos 5, de 1 a 11, em que ele fala também que nós fomos justificados mediante a fé. E agora para quê? Para que tenhamos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Aí ele diz mais na frente que nós devemos nos gloriar por isso, né? Ele diz mais na frente que a gente deve se gloriar não somente nisso, mas deve se gloriar inclusive nas tribulações. Aí ele diz por que Deus usa as tribulações? Para nos aperfeiçoar. E nós citamos lá os textos de Hebreus 2:10, que diz que Jesus, o próprio Salvador, o próprio Criador, esse Salvador, foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Capítulo 5:8, que até o Filho de Deus aprendeu a humildade pelas coisas que sofreu. Irmão, isso está na Bíblia, isso não serve não, é? Então nós vimos essas coisas aqui. Aí hoje a gente vai ver o sofrimento, mas numa perspectiva, digamos assim, mais espiritual, mais visando o que Deus faz em nós, nesse sofrimento, mas através de nós, para atingir o próximo, para que o próximo também seja abençoado, inclusive com o nosso sofrimento. É isso que a gente vai ver aqui, a coisa é meio filosofada, mas é isso que está dito aqui, sabe? Por zelo nós temos alertado a igreja, eu não me canso, já fui repreendido até por presbítero aqui por falar assim. Eu tenho alertado a igreja contra as falsas pregações, mostrando a diferença gritante. Na verdade nem a diferença, é o contrário que ouvimos em pregações próprias de um mercado religioso que quer agradar a galera, consumidores de religião, sempre oferecendo soluções mágicas para a dor, para o sofrimento, para o desemprego, para o que for negativo, segundo o nosso entendimento corrompido pelo pecado. O que entendemos como negativo, que nós não gostamos, vem do cão, não é de Deus. Sempre apresentam sofrimento, desemprego, como algo que vem de Satanás, não é de Deus não. É algo satânico, é coisa ruim. Quem disse? A Bíblia diz o contrário. Mais uma vez, vamos falar, repito, do sofrimento como bênção para os salvos e inclusive para o próximo. Um olhar mais espiritualizado da coisa. Não é novidade para nenhum de nós o fato de que, especialmente em nossa era ainda tida por pós-moderna, na Europa já é pós-cristã, até já superou a pós-modernidade, agora já é pós-cristã. Então as pessoas estão cada vez mais egocêntricas. Quem não enxergar isso, está complicada a situação. Dentro da igreja, eu vivo acusando vocês aqui disso. Quem tem cuidado com o irmã tal? Eu vivo dizendo isso aqui para vocês. Há anos, eu repito isso aqui, no caso de uma irmã em especial, nunca mudou uma vírgula no comportamento de ninguém. Então, prestem atenção, irmãos. Prestem atenção. As pessoas são egocêntricas, egoístas. E está na Bíblia tudo isso. Nos últimos tempos. Que últimos tempos o quê? Naquele tempo já era assim também. Só que vai piorando a coisa. Egocêntricas, egoístas, individualistas. É assim o mundo. E a igreja está totalmente imersa nesse caldo cultural. Igreja totalmente mundanizada. Não tem diferença nenhuma. É uma empresa sócio-religiosa. É só isso que é a igreja. Quantos de nós, quando estão passando por grandes sofrimentos, concentram-se no seu próprio ego, a ponto de se queixar dos outros? Quando a gente está passando por sofrimento, se queixa dos outros que não nos deram a menor atenção. Aí é para o pastor olhar para essa pessoa e dizer: e você, deu atenção para o irmão tal? Que há 5 anos eu chamo a atenção aqui. Eu visitei um irmão doente aqui uma vez, da nossa igreja, e ele se queixou.
Pastor, ninguém me visitou, ninguém não sei o quê. Eu digo, o que é que você tem a ver com isso? Eu disse, o que é que você tem a ver com isso, se os irmãos não lhe visitaram? Ore. Quando alguém estiver doente, visite. Se os irmãos vêm visitar ou não você, isso não é da sua conta. Você não tem direito de reclamar porque os irmãos não vieram visitar, não. Que história é essa? Ore pelos irmãos que não vieram visitá-lo, porque não cumpriram o que o Senhor Deus mandou. Ore por eles e não vem se queixar deles. Que história é essa? A gente é egoísta, irmão. Só pensa no umbigo da gente. É um negócio terrível. Todos se concentram no seu próprio ego e esperam que todos em volta lhe dediquem a atenção que ele acha que merece. Todo mundo é assim, irmãos. Quando isso não ocorre, vem a vitimização. Vitimação. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém cuidou de mim, ninguém me visitou, ninguém nem me ligou. Às vezes, aborrecidos por causa disso, saem da igreja. Essa igreja não é uma boa igreja. O que é uma boa igreja? O que é a igreja? Como nós conhecemos. Hoje de manhã eu estive conversando com os presbíteros. O que é a igreja, meu irmão? É uma abstração. Igreja, enquanto empresa, é uma abstração, como o Banco do Brasil, como outra empresa qualquer. Isso é uma abstração, uma criação legal do homem. Tudo em documento, papel. Isso não existe. O que existe são as pessoas que fazem essa empresa. A empresa mesmo em si não existe. Isso é uma abstração contábil e legal. O que é a igreja? Seja CNPJ ou seguro. O que é isso? Nada. As pessoas são a igreja, se é que são crentes. Quando não são, é desse jeito aqui que eu estou falando. Sempre arguindo justiça própria, atenção para si, ele dá atenção para os outros, nem pensar, mas todo mundo tem que pensar em mim. Então, irmãos, olhem só, vamos ver o que é que a gente pode ver aqui. Essas pessoas egoístas, egocêntricas, individualistas, não querem enxergar a verdade bíblica. E essas são características, irmãos, exatamente contrárias ao que se espera do crente, segundo o ensinamento do Senhor Jesus. Aqui nós aprendemos que para a nossa edificação, o sofrimento, já vimos nas duas pregações passadas, o sofrimento é usado por Deus para nos abençoar e devemos inclusive nos gloriar neles. E aqui nós vamos ver que ele é para nos abençoar e abençoar também o meu próximo. O meu próximo. O sofrimento é para abençoar os eleitos de Deus. O sofrimento como bênção de Deus para os seus eleitos, para os salvos. O meu sofrimento, de alguma forma, se eu entender como é a Bíblia, e se essa outra pessoa for também eleita de Deus, ele vai ser edificado com o meu sofrimento, por causa do meu sofrimento. É isso que o homem, filho do homem, o próprio Jesus, está dizendo aqui. Jesus está falando do seu próprio ministério. Quando esses gregos chegaram querendo falar com ele aqui, obviamente Jesus está falando do seu ministério. Isso deve servir de exemplo para nós, porque ele disse isso. Do jeito que eu estou fazendo, vocês devem fazer também. Todos quanto desejam segui-lo, aprendam. Se o grão de trigo caindo por terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Primeiro versículo. Foi assim que Jesus respondeu para os discípulos dele que vieram dizer: olha, tem uns camaradas aí querendo falar com o Senhor. Olha o que Jesus respondeu, nada a ver. Nada a ver com os curiosos a respeito dele. Nada a ver. Deu logo, digo, olha, se vocês não entenderem isso, não vão entender mais nada. Percebe, irmãos? Jesus sabia que ia morrer numa cruz, dentro de muito pouco tempo, para que muitos tivessem vida. E diz que aqueles que quiserem segui-lo, devem estar dispostos a sofrer, como ele. E não valorizar as coisas do mundo. Inclusive perder a própria vida, como ele diz aqui, se for o caso, a fim de abençoar o próximo. Foi para isso que ele morreu. Foi para isso que ele morreu. Ele está dizendo que a gente deve fazer a mesma coisa. Ele deu o exemplo. Jesus é a semente que morreu para dar muito fruto, como ele disse. E ensina que os seus discípulos têm que viver de forma semelhante, com uma perspectiva semelhante. Se alguém me serve, siga-me.
Agora, irmãos, convém lembrar a forma que o Senhor Jesus morreu. Convém lembrar os sofrimentos pelos quais Ele passou. E convém lembrar por quem Ele passou esses sofrimentos terríveis e morreu. Antes de se imaginar servo de Deus. Sim, é meu pastor. E você é a ovelha dele? Você é a ovelha dele? Se alguém me serve, siga-me. Olha, essa expressão em nome de Jesus. Todo mundo na rua, tudo quanto é trambiqueiro, vendedor de muamba na rua, todo mundo cabeleireiro, onde você vai, em nome de Jesus, não sei o que. Meu Deus do céu. Num termo daqui da parede, que avacalhação do teu nome. Um dia no cabeleireiro, estava lá com Margarete, e esse povo cabeleireiro, vocês sabem que é meio diferente, e um lá no telefone com o outro, e o outro não vinha, estava demorando, não sei o que, venha logo em nome de Jesus. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que tem o nome de Jesus nessa história toda? Aí depois, acredite no que eu estou lhe dizendo, homem, o sangue de Cristo tem poder. Eu digo, agora pronto, agora complicou tudo, agora piorou o negócio. Quer dizer, olhem a avacalhação com o nome do Senhor. Então, irmãos, olhem, esse povo todo pensa que é crente, pelo fato de dizer o nome de Cristo, sangue de Cristo, não sei o que, eles pensam que são crentes. Está tudo dentro de igreja. Então, irmãos, olha o que Jesus diz aqui. Se alguém me serve, siga-me. Em que sentido ele está falando isso? O que era que ele estava falando aqui? Da sua morte. Eu preciso morrer para que muitos tenham vida. Ele explicou isso aos seus discípulos. Então ele está falando aqui da morte. Segui-lo no sentido de que ele foi o servo sofredor lá de Isaías, capítulo 53, 54, 53, que a gente pregou há pouco tempo atrás aqui também. É esse sentido que ele está falando. Ele sabe o que é sofrer por amor ao próximo, por amor aos eleitos de Deus, no sentido dele como homem, homens como ele. E nós sabemos disso. Se alguém me serve, siga-me. Mas eu sei sequer o que é o sofrimento de Cristo, o que foi o sofrimento. Eu sei realmente o que foi isso, ou eu apenas sei que Jesus morreu numa cruz e pronto. Então será, irmão, que já passou pela cabeça de algum irmão que o nosso sofrimento é santificado por Deus, é separado por Deus, inclusive, não só para nos abençoar, como nós vimos nas duas pregações passadas, mas para abençoar o próximo? Será que lembramos que a cruz é um exemplo claro de como a morte do Senhor Jesus serviu para nos abençoar, ou a gente sabe disso apenas culturalmente, religiosamente falando? Será que entendemos a sua palavra quando diz: bem-aventurados os humildes, os que choram, os que são injuriados e perseguidos por causa do meu nome? Lá em Mateus 5, logo no início do capítulo 5, as bem-aventuranças. Será que vemos até mesmo em experiências de dor, de aflição, de tribulação, de frustração, de desapontamento, de ferimentos causados por pessoas que a gente nem imaginava? Enfim, em todo tipo de sofrimento, será que nós vemos o agir de Deus nesses sofrimentos, ou jogamos tudo na costa de Satanás? E haja aí para a igreja, culto de oração, pedir para Deus tirar esse sofrimento de mim. E se foi Ele que botou, meu amigo, esse sofrimento em você? Procure a causa, procure saber quem é Deus, procure saber a terribilidade do pecado, procure ver como é que está a sua vida. Adiantava orar por Israel, quando Deus botou o juízo da Babilônia sobre Israel. Ele mesmo mandou Jeremias em 3 vezes: não ore por esse povo, não ore. Isso aí é coisa minha, fui eu que fiz, não ore não. Que conversa é essa?
Coitado de Jeremias. Adianta orar por uma pessoa que está sob o juízo de Deus, e você sabe disso. Quem é pastor sabe disso. Eu vou orar para Deus. Eu vou orar para você se arrepender. Eu vou orar para você reconsiderar o que está fazendo, como está vivendo. Eu vou orar para você voltar ao caminho do Senhor, isso sim. Olha, irmãos, já vimos aqui nas 2 pregações passadas o sofrimento. Deus usa esse sofrimento. E outra, nesse caso aqui a gente pode ver, Deus usa esse sofrimento para que a gente não ame tanto esse mundo. Irmãos, a gente vê, é tão visível, é tão gritante o amor pelo mundo, pelas coisas do mundo. Meu Deus, que loucura! Embora o pastor ensine tanto, Jesus ensina tanto, a Bíblia ensina tanto, a gente vê a loucura pelas coisas do mundo. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará é exatamente as coisas do mundo que eu estou atrás, na cabeça das pessoas. Então que coisa terrível, meus irmãos queridos. Que coisa terrível. Por isso nós temos que aprender a pensar mais. O que é que está escrito na Bíblia? O que é que significa isso? O que isso significa? Então esse sofrimento de Deus para o seu povo, em algum sentido, é até para que esse povo não se apaixone tanto por as coisas desse mundo. Que Salomão fala em vaidade. Tudo vaidade. Tudo correr atrás do vento. A gente quando fala em vaidade lembra logo de mulher. Porque gosta de se enfeitar, a gente ela é muito vaidosa. Vaidade é qualquer coisa que você busca que não é para o louvor e para a glória de Deus. O que você busca para você, seja o que for, que não estiver em primeiro lugar a sua visão na perspectiva de Deus, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. É acumular tesouros aqui na terra. Pois é, Deus manda inclusive o sofrimento até para isso, para que a gente não se apaixone tanto por esse bem bom aqui desse mundo caído e amaldiçoado pelo próprio Deus. Se alguém me serve, siga-me. O que quer dizer isso? Precisamos aprender a pensar. Se servimos o Senhor Jesus nesse mundo, como Ele ensinou, seremos feridos, inclusive por parentes, como Ele disse, pai e mãe. Seremos feridos por pessoas que nunca imaginamos seriam capazes de nos ferir. Do mesmo modo, ferimos pessoas que nunca imaginaram que nós seríamos capazes de feri-las. Pensamos isso? Pois é, pensamos errado. Se realmente seguimos ao Senhor, como Ele sabia, nós sabemos também que não existem pessoas boas entre pecadores. O rapaz lá que chegou, ele disse, bom mestre o que, rapaz? Quem é bom? Só há um que é bom. O rapaz chegou babando, como se diz aqui na Paraíba, o mestre, ele cortou logo. Bom mestre o que? Quem é bom? Por que me chamas bom? Só há um bom. Então quem imagina que essa pessoa, como é que essa pessoa foi capaz? Ele não é pecador? Então ele é capaz de qualquer pecado, meu amigo? Qualquer um. A gente, principalmente os igrejentos, acham que são mais santos que todo mundo. Eu sou para a igreja todo domingo. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu sou bom. Hein? Então, irmãos, quando nós sabemos disso, nós precisamos aprender. Está escrito lá no profeta, está escrito no Salmo, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Sofrimento causado por um amigo íntimo. Detalhe, sofrimento transformado em bênção. Hoje de manhã nós vimos aqui, o profeta Zacarias disse até o preço que seria pago por Jesus, 30 moedas. Então, irmãos, o salmista aqui, esse Salmo 41, versículo 9, ele está falando disso, da traição. Aquele que comia comigo, Judas, estava ali com ele.
Naquele momento, o Senhor, o servo sofredor, passou por todo tipo de sofrimentos que se pode imaginar. Sabia que o seu sofrimento terrível culminaria na cruz. Ele sabia disso. Recebendo a ira do Pai sobre ele. Era esse o maior temor dele, não era ser crucificado, era receber a ira do Pai sobre ele. Mas ele sabia que isso resultaria santificado pelo Pai para abençoar os eleitos do Pai. Pai, aqueles que tu me deste, nenhum eu perdi. Abençoar com a vida eterna, com a glória eterna. Se o grão de trigo caindo por terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aí, irmãos, até eu mesmo, quando eu estou estudando, meu amigo, falar de Jesus é fácil. Eu digo, é até covardia tentar usar Jesus como modelo para nós. Jesus não tinha pecado, era próprio Deus. E eu, um miserável pecador. Não dá para você querer me colocar num patamar de Jesus. Está incompatível esse negócio. E está mesmo. Mas ele mandou, desde lá da lei, sede santos como eu sou santo. Então é possível, em alguma medida. Ele mesmo cuida dessa santificação. Então, irmãos, vamos usar um homem que nem nós. Já que Jesus era que nem nós, mas de qualquer forma era filho de Deus. Era o próprio Deus encarnado. Vamos ver, eu vi aqui, um homem como nós. Paulo. O apóstolo Paulo, pelo meu entendimento da Bíblia, é o homem que mais sofreu. Na Bíblia, por causa do Evangelho, foi Paulo. Foi Jesus, não. Foi Paulo. Não foi Moisés, não foi Davi, não foi quem quer que tenha sofrido. Salmo 88 tem um filho de Deus no Salmo 88 que ele sofre do início do Salmo até o fim. Então aquele ali, meu Deus do céu, nem Paulo sofreu daquele tanto. Mas desses servos de Deus, que pregadores e tal, não há quem tenha sofrido tanto que Paulo sofreu. O Salmo 88 é o salmo mais terrível da Bíblia, depois leiam. O homem é um crente. Desde a mocidade eu sofro. E era um homem crente. Desde a mocidade, ele sabe todos os versículos, o homem está falando do terrível sofrimento que Deus colocou sobre ele, ele sabia disso. O último versículo ele diz, me deixaste por companhia, me tiraste todos os meus amigos, me deixaste por companhia apenas as trevas. É o último versículo do Salmo. Meu Deus do céu. Já preguei sobre esse Salmo aqui, qualquer dia eu prego de novo. Então, irmão, vamos usar Paulo? Vamos usar Paulo? Ele tinha plena consciência de que os seus sofrimentos eram santificados, separados por Deus, para abençoar os novos cristãos, ainda fracos na fé, sendo perturbados pelo poder do Império Romano e pelos judaizantes, falsos crentes. Aos Colossenses ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. O mesmo que ensinou na pregação passada lá em Romanos, regozijamos, devemos nos regozijar, nos gloriar, inclusive nas tribulações. Pois é, ele está dizendo aqui, eu me regozijo nos sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Obviamente, Paulo não está falando aqui que ficou faltando alguma coisa do sofrimento de Cristo e eu estou completando. Não é isso, não. O que o homem está dizendo aqui é que seus sofrimentos preenchem as aflições de Cristo exatamente na prática das obras de Cristo que ele diz pelas quais nós vamos sofrer. Pelo nome do Senhor. Se alguém me serve, siga-me. Era isso que Paulo estava falando e chegou ao ponto de dizer, olhem para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quem vê essa afirmação de Paulo, ele fez isso 3 vezes. Que sujeito arrogante. Você pode pensar isso. Mas repare bem que não é ele o importante na afirmação dele. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O importante é Cristo, o modelo é Cristo e não eu. Mas como eu sou servo de Cristo, e ele disse, aquele que me servir vai sofrer, eu estou sofrendo e vocês estão vendo, é Cristo, o alvo é Cristo. O apóstolo sabe da ligação que existe
Naquela ocasião ele sabia. Entre os seus sofrimentos e o crescimento da igreja, ele sabia disso. Como servo do Senhor Jesus, segundo o exemplo do Senhor Jesus, ele sabia que os seus sofrimentos eram santificados por Deus, não mais para a propiciação do pecado de ninguém, não mais para a expiação das culpas dos irmãos, dos pecados dos irmãos, mas para o fortalecimento desses irmãos na fé. Eles estão vendo como é que eu, o pastor que preguei para eles, estou sofrendo por causa do nome de Cristo. Não sou eu o bam. É o Senhor Jesus que me dá poder para aguentar isso. Lembra? Tudo posso. Tudo posso daquele que me fortalece. Os pastores transformam isso. Eu tenho a força. Eu sou o He-Man. Ele sabia como os sofrimentos deles contribuíam para que os irmãos tivessem mais força em seguir o Senhor Jesus, sabendo que iam sofrer. Ele ensina isso, João ensina isso, Paulo ensina isso, Pedro ensina isso. Mas não serve, está na Bíblia, mas não serve. O que serve é que a gente tem que viver muito bem, obrigado. Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Então ele sabia que estava seguindo o exemplo de Cristo. Paulo sabia dos seus sofrimentos. Repito, eram santificados para que os irmãos crescessem na fé. Em quem? Nele, Paulo? Não. Ele mesmo disse, eu sou o pior dos pecadores. Então não é o que eu já vi de engrandecimento de Paulo na igreja. Meu Deus, eu morro de ciúme. E esse Paulo não enxerga. Quem era Paulo? Nada. Paulo foi um servo de Deus, que nem eu sou. Ele não era melhor do que eu. Nem Barrabás era pior do que eu. Todos somos pecadores e dependemos da graça de Deus. Só isso. Então, em várias das suas cartas, irmãos, o pastor Paulo, ele deixa claro esse entendimento da importância dos seus sofrimentos para a edificação da igreja, para o fortalecimento dos irmãos na fé. Lá em 2 Coríntios 4,12, ele diz de novo, de modo que nós, esse poder de Deus opera em nós para a morte. O pobre vivia sendo morto a qualquer momento, mas em vós a vida. Eu transmito vaso de barro, eu transmito esse valor enorme para vocês, a vida, mas em nós opera a morte. 2 Coríntios 4,12. Em Efésios 3,1, ele diz que é prisioneiro em Cristo. Sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Ele era judeu. Aos Filipenses ele diz de novo, as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha como esse homem sabia que os seus sofrimentos eram santificados por Deus para abençoar os irmãos. Irmãos, isso é uma visão muito profunda. Quem é que consegue enxergar um negócio desse? De maneira que as minhas cadeias, as suas prisões pisas em Cristo, se tornaram conhecidos em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor em minhas algemas, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Filipenses 1, 12, 14. Olha que visão esse homem tinha. Quando ele agradece a contribuição dos filipenses, ele diz, mandaram ajuda para ele lá em Tessalônica, em Corinto, não só uma vez, mas duas. Aí ele diz que dava graças a Deus, não pela oferta em si, mas pela graça de Deus na vida daqueles irmãos que tiveram condição de contribuir. Digo, mas que visão profunda, meu Deus, a gente não tem. No máximo tem de agradecer ao irmão que mandou. Irmão, Deus abençoe, não sei o quê. Mas sequer entende a profundidade espiritual do negócio. Paulo diz, eu louvo a Deus pela oferta que vocês mandaram para mim, não pela oferta, mas pela graça que vocês tiveram de me ajudar. De meu Deus, que visão profunda espiritual da coisa. Eu disse para vocês aqui, quantas pessoas me disseram que estavam orando pela minha filha entubada. Quantas pessoas me disseram, tem não sei quanto, 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 não sei quanto. Quase todo esse pessoal, ou pelo menos aqueles que capitanearam as orações, sabem que a minha filha está fora da igreja desde que casou. E sabem como eu sofro com isso, e sabem como eu digo isso aqui. Quantos já capitanearam algum tipo de oração pelo retorno da minha filha à igreja? Provavelmente nenhum. Coisas espirituais. Agora, coisa material, morte física,
centenas e centenas e centenas de pessoas orando para minha filha não morrer. O que é mais importante? Sua morte física aqui? Ou a sua morte espiritual fora da igreja já há 7 anos? Provavelmente, irmãos, para o meu desespero, provavelmente nenhum dos irmãos com os quais eu tenho contato, tanto da nossa igreja como de qualquer outra igreja, nenhum pensou nisso que eu estou falando aqui. Espera aí. Nós oramos, foi pronto, arrebanha as igrejas, não sei quem, grupo de oração não sei de onde, para a Geisa não morrer. Quantos já se reuniram, já arrebanharam, ou sequer falaram? Vamos orar para ela retornar à igreja. Provavelmente ninguém. Isso é para vocês verem o quanto nós estamos longe do entendimento das coisas da Bíblia, mas somos igrejentos, somos religiosos, somos membros de igreja. O Senhor é meu pastor. Então nós temos que ver, irmão, Deus manda o sofrimento para a gente acordar, para a gente saber disso, para a gente entender isso. Olha, irmãos, a Timóteo Paulo diz de novo: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo com a eterna glória. Tudo sofro, tudo suporto, tudo posso, para que esses irmãos enxerguem que poder é esse que está em mim. Não sou eu não. Que poder é esse que está em mim, que me faz apanhar uma surra numa cidade. Eu fiz, pelos Atos dos Apóstolos aqui, a trajetória de Paulo. Digo, meu Deus do céu, como é que esse homem conseguia fazer isso? Ele acabava de pegar uma pisa lá em Listra, que foi deixado num monturo lá como morto. 2 dias depois o homem empreende outra caminhada a pé, por mais de 80 quilômetros para chegar em outra cidade, chegar lá de novo, cadeia, pisa, prisão, não sei o que, passa mais 2, 3 dias, se recupera, outra caminhada de 100 e não sei quantos quilômetros para outro lugar, para chegar lá, outra pisa. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Humanamente falando, isso é impossível. Ele foi dado como morto em 2 ocasiões, apedrejado, todo quebrado. Como é que 2, 3 dias depois esse homem de novo sai numa caminhada de 80, 100 quilômetros, caminhada, não era no lombo de cavalo, não era andando a pé. Isso é poder de Deus, é isso que ele diz. Olha, isso é o poder de Deus na minha vida, por causa de vocês. Sofrimento para a bênção de vocês. Ele sabia que era para a bênção dele mesmo. Ele sabia que foi um fariseu arrogante, perseguidor da igreja, e que estava sendo trabalhado por Deus. Ele sabia disso. Deus disse a ele: te importa saber o quanto tu vais ter que sofrer por causa do meu nome? Ele sabia disso. Ananias deu esse recado de Deus para ele quando ele foi convertido, lá no caminho de Jericó, Damasco. Pois é. Ele sabia disso. Então o sofrimento de Paulo não foi nenhuma novidade para ele, não. Ele sabia disso. Jesus prometeu isso para ele. Mas ele sabia que esse sofrimento na vida dele se multiplicavam na vida dos irmãos. Que visão, irmãos! A gente só sabe se reclamar de sofrimento. Em todos esses versículos que nós lemos aqui, irmãos, esse último foi de Timóteo, 2 Timóteo 2,10. Tanto o Senhor Jesus, no versículo dele que nós lemos, importa morrer para que haja vida, como o apóstolo Paulo, deixam bem claro que há uma conexão. Há uma conexão entre o seu sofrimento, entre o seu sacrifício, entre a sua renúncia ao próprio ego. Há uma relação entre tudo isso e a bênção derramada sobre outras pessoas, além da bênção que é na própria vida dele. Lembra? Gloriai-vos nas tribulações, no mundo passai por aflições, tende paz comigo. Além da bênção ser para você, essa bênção é para se estender a outras pessoas. Paulo aos Coríntios, ele diz lá que, olha, isso que nós passamos, as tribulações, o sofrimento que nós passamos, nós obtivemos a consolação de Cristo nesse sofrimento. Pois é essa mesma consolação que nós recebemos de Cristo, por causa desse sofrimento, que nós vamos repassar para outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento. Nós vamos dizer para eles dessa consolação. Mas não, o sofrimento está fora de pregação, de tudo. Isso é coisa do diabo.
Isso é coisa do diabo? Ouvi, já vi pastores dizer, olha, temos que lutar contra esse espírito demoníaco. Digo, meu Deus, e me convidaram para participar de programa de televisão, de rádio. Vou nada, meu amigo. Agora eu faço com que vá se converter. Olha, irmãos queridos, quantas vezes somos feridos, e se somos filhos de Deus, sabemos que esse ferimento vem de Deus de alguma forma. Eu firo, eu saro a ferida. Vem de Deus de alguma forma. Quantas vezes somos feridos por pessoas, como eu disse, até que a gente nem imagina que nos feririam. Quantas vezes nós ferimos pessoas que nunca imaginaram que nós seríamos capazes de feri-las. E não compreendemos que esse sofrimento, de toda forma, se nós somos filhos de Deus, será santificado por Deus para abençoar o próximo. Se o ferimento em nós foi, olhem só, se o ferimento que sofremos de uma pessoa que nem imaginava que seria capaz de nos fazer sofrer, não interessa quem é, se nós sofremos esse ferimento injusto, aquela história, eu não merecia isso. Muito bem, vamos dizer que foi injusto mesmo. Então, irmãos queridos, na mais básica das hipóteses espirituais, pelo que nós entendemos aqui, o amor de Deus em nós, por essa pessoa que nos feriu, cicatrizará esse ferimento por amor à pessoa que nos feriu. O amor de Deus cicatrizará esse ferimento pelo perdão que nós vamos conceder a essa pessoa que nos feriu. Aí então nós estaremos capacitados a ajudar outra pessoa que foi ferida também por alguém que ele nem imaginava, irmão, ao perdão. Há poucos dias atrás, eu fui perguntado por uma irmã sobre o caso de traição, divórcio. Quer dizer que no caso de traição está em ordem, pastor, está permitido. Digo, olha, preste atenção. Não é na Bíblia mandando você se separar do cônjuge traidor. O mandamento para nós é perdoar. Isso é mandamento. Separar é uma hipótese, é uma alternativa, dependendo do caso, que tem que ser estudado, muito bem estudado a luz da Bíblia. Não está mandando, nem lhe dando asas para se separar. Não é isso não. Preste atenção. É uma possibilidade lá. E Jesus diz mais, por causa da dureza do vosso coração. Preste atenção. A ordem é perdoar. Agora vamos estudar o caso, dependendo, vamos estudar, vamos à luz da Bíblia, vamos ver o que foi que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, em que circunstâncias houve o problema, qual o conhecimento que nós temos de Deus nesse negócio, vamos estudar. A ordem clara é perdoe, e na ordem clara é se separe, não é essa a ordem. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Eu fui ferido injustamente? Sim? Sim. Pois é. Deus vai perdoar essa ferida, vai sarar essa ferida com o perdão. Eu já tive casos de mulheres, ou pelo menos um caso aqui, os irmãos devem lembrar, porque eu já falei isso aqui faz muito tempo, de uma mulher que não perdoava o ex-marido nem por um decreto divino. Não conseguia. Eu digo, ore por ele. O quê? Ore por ele. Comece a orar por ele. Mesmo que você ore dizendo, Senhor, me ajuda a orar por aquele desgraçado, me ajuda a orar por aquele demônio, ou seja o que for. Pode dizer, Deus sabe o que é que você pensa. Pode dizer tudo. Mas ore. Insista em orar por ele. Você vai ver que Deus vai desmanchar esse nó de perdão no seu coração. De ódio. O tempo passou, eu nem lembrava mais. Aí um dia a irmã me procurou de novo. Pastor, o senhor lembra daquele fato assim? Lembro. Pois é, pastor. Eu perdoei.
Eu fiz o que o Senhor disse, orei com ódio mortal dele, pois é, com o tempo esse ódio mortal deixou de ser mortal. Hoje eu não sinto qualquer rancor do meu ex-marido. Eu não lhe disse? Não é assim que a Bíblia diz? Então, irmão, se eu fui ferido, e fui ferido mesmo, ore. Ore. Deus vai desmanchar essa mágoa de quem ele feriu com o perdão. Está vendo como o sofrimento, de alguma forma, Deus o santifica e o transforma em bênção, inclusive para o próximo? Então, irmãos, olhem. Se fomos nós, eu estou falando aqui, primeiro caso, se nós fomos feridos injustamente. Então, esse sofrimento que nós causamos, que o outro nos causou, Deus vai usar para nos abençoar. E esse ferimento vai ser cicatrizado pelo perdão que nós vamos conceder a outra pessoa. Aí nós estaremos capacitados com essa experiência do operar de Deus em nossa vida através de um sofrimento injusto. Pronto, agora eu estou capacitado a abençoar uma outra pessoa que esteja passando por situação semelhante. E se fomos nós que ferimos o outro? Se fomos nós que ferimos o outro de forma injusta, então resta-nos a bênção do reconhecimento do nosso pecado, resta-nos a bênção de ir pedir perdão a essa pessoa e mostrar a ela o poder de Deus na nossa vida, que nos leva a nos humilhar. Pedir perdão é você pedir, não me impute o castigo que eu mereço. É isso que é pedir perdão. Não me impute o castigo que eu mereço. Eu sei que eu mereço um castigo terrível da sua parte, porque eu pequei contra você. Me perdoe. Eu estou aqui, seu servo, lhe pedindo perdão. Que bênção, irmãos, que bênção. Essa pessoa vai dizer, que é isso? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um negócio desse. Pedir perdão às vezes é muito mais difícil do que perdoar. Então, irmãos, olhem só. O arrependimento, o pedido de perdão, a reconciliação, que bênção que Deus nos deu por causa do sofrimento que eu causei a outro, se for o caso. Agora, tanto eu como ele vamos estar preparados para uma situação em outra pessoa. Digo, olha, não é nosso irmão em Cristo, se for o caso? É assim que Deus disse, foi assim que ele fez, inclusive em mim. Eu sou testemunha do amor de Deus, da providência de Deus no sofrimento, e como foi que ele usou esse sofrimento para me abençoar e abençoar o irmão tal. Vamos orar? Quer que a gente se encontre com o irmão e vamos orar juntos? Só nesse caso eu concordo com essa história de reunião de oração. Esse papo de reunião de oração na igreja, isso é tudo papo furado, manipulação do emocional das pessoas. Ninguém ali está interessado em se arrepender, ninguém ali está interessado em pedir nada, eu quero só ser abençoado. Então, irmãos, eu digo isso a ninguém assim porque eu tenho 66 anos dentro de guerra vendo isso. Então, irmãos, em qualquer dos casos, tenhamos sido feridos injustamente, Deus vai usar isso para nos abençoar e abençoar o outro. Tenhamos nós ferido o outro injustamente, Deus vai nos abençoar através desse sofrimento para entender a coisa e ser abençoado com o processo e abençoar outras pessoas. Olha, irmãos, precisamos sofrer, precisamos morrer para o mundo. Nós não somos desse mundo, sabemos do que a palavra diz, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A nossa pátria é outra, é a pátria celestial, estamos aqui de passagem. Os irmãos sabem dessa ladainha que as igrejas dizem, mas não se aprofundam em entender o que é que isso quer dizer. Até onde vai esse negócio? Lembra da filosofia, a ciência do fim do mundo, da espiral? Não chega num fim nunca, essa chega em Jesus, na cruz. Quando eu entendo a história da cruz, aí eu começo a entender o resto. Eu tenho dito para vocês aqui, não há possibilidade nenhuma de alguém entender a doutrina da redenção, da expiação, da reconciliação com Deus, se essa pessoa antes não entender a doutrina da queda, a doutrina do pecado. Todos se acham ótimos. Pecadores maravilhosos. Não entendem a malignidade do pecado que fez o Filho de Deus vir morrer na terra por causa disso.
como um desgraçado, um amaldiçoado. Então, irmãos, preste atenção. Precisamos morrer para nascer. É por isso que eu digo para vocês, sabe qual é a oportunidade de alguém ser convertido numa festa dessa, encontro de casais, sei de quê, encontro com... Nenhuma possibilidade. Conversão é morte e nascimento no mesmo processo. Primeiro a morte, claro, né? Primeiro a morte. Festa não tem morte, festa tem auê. Então, irmãos, preste atenção. Se o grão de trigo caindo por terra não morrer, ele ficará só. Mas se morrer, produz muito fruto. Esse é o ensino do Senhor Jesus e de Paulo, que nós vimos aqui em alguns versículos. Este é o exemplo que devemos seguir. O Senhor Jesus nos disse que nós devemos ser seus seguidores. Paulo disse, olhe para mim que eu sou seguidor de Jesus. Não fui eu o pastor de vocês, o fundador, quem pregou o evangelho não fui eu? Pois então olhem para mim, eu sou seguidor de Jesus. O importante aí é Jesus, não sou eu não. É Jesus. É o que eu digo para vocês, todos nós, enquanto crentes, para dizer ao mundo que esse mundo está perdido, mas que Deus está restaurando esse mundo, Ele está redimindo esse mundo, e a prova sou eu. Se você for crente mesmo, pode dizer que nem Paulo, a prova sou eu, meu amigo. Eu sou um pecador redimido. E a minha vida é capaz de provar isso para você. Sou eu o bambambam? Não, aquele que me salvou e me remiu e me redimiu e que agora me conduz em santidade de vida, invariavelmente pelo ensino da sua palavra. Não tem outro jeito. Não há outra forma. Se quisermos que a nossa palavra tenha veracidade, credibilidade, se quisermos que as pessoas vejam que nós realmente somos servos do Senhor Jesus, precisamos demonstrar isso com a nossa morte para o mundo, com a nossa ressurreição para a vida eterna e com o entendimento de que enquanto estivermos aqui, o sofrimento será usado pelo próprio Deus como pedagogia para nos corrigir a cada dia, no sentido de conheçamos cada vez mais o poder desse Senhor que está em nós e que extravasa de nós para atingir o próximo. Tudo isso com vista à glória eterna do Pai. E nós estaremos lá, como Jesus disse. Então, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Lembra o último versículo que nós vimos aqui? Quem ama a sua vida, perde. Eu falei agora, o interesse pelas coisas do mundo aqui, a falta de visão dessa vida aqui, somos apenas estrangeiros aqui, está complicado. Se alguém me serve, então, siga-me. E onde eu estou, ele estará também. E se alguém me servir, o Pai o honrará, como honrou o próprio Filho, que ele disse também, lá no final aqui, todo esse espaço aqui, 13, 14, 15, 16, 17, Jesus já estava reunido com seus discípulos, lá na tal Santa Ceia, última ceia. Este é o ensino do Senhor Jesus, irmãos. Este é o ensino que nós devemos obedecer. Este é o exemplo que nós devemos seguir. Paulo deu esse exemplo também para nós, um homem como nós. Jesus, a gente pode até dizer, peraí, Jesus querer que ele fosse, é covardia, né? Ele era filho de Deus. No seminário se gasta um semestre inteiro descobrindo se Jesus podia pecar ou não podia. Ora, é porque ele era homem, sim, colega, mas ele era Deus, ele não podia pecar, não. Ele até foi tentado, mas não pôde. Se ele pecasse, ele deixava, ou não era Deus coisa nenhuma. Então é complicado esse negócio de querer nos comparar a Jesus. Peraí. Ele veio aqui como homem, veio para mostrar que é o homem que vai ter que cumprir a vontade do Pai. Mas peraí, colega. Querer me comparar a Jesus é brincadeira. Me comparar a Paulo, a Abraão, quem quer que seja, pode me comparar. Ele é um pecador igual a mim, mas Jesus não. Agora que ele sofreu tudo por causa do pecado, sofreu, que nem eu. É esse o ponto que a gente pode se igualar. Não me é dado nenhuma tentação que não tenha sido dada a ele também. E ele não venceu tudo, então a vitória dele é a minha vitória.
Siga-me, eu vou atrás dele. Ele não venceu, pois eu vou vencer também no poder dele, porque no meu não tem boquinha não. Eu não tenho como chegar lá. Então se alguém me siga-me. E onde eu estou, você estará também. Ali estará também. Obviamente, irmãos, se onde estiver o Senhor Jesus, ali estará também o seu servo, nós podemos perfeitamente inverter essa afirmação aqui e afirmar que, se somos servos de Jesus, onde estivermos, Ele estará conosco. Não há possibilidade. Jesus está dizendo, se for meu servo, eu estarei com ele. Sim. Onde ele estiver. Sim. Então eu posso inverter isso. Onde eu estiver, o Senhor Jesus estará comigo. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou mesmo? O que é que eu estou fazendo mesmo? Então vejam, irmãos, como o Senhor usa essas coisas para que a gente se aprofunde no entendimento e não no conversa fiada de Jesus te ama. É verdade? É. Mas peraí, como isso está sendo usado, pode ser enrolação. Astúcia de homens com que induzem ao erro. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Se somos servos de Jesus, onde estivermos, Ele também estará. Porque Ele disse, se são meus servos, onde eu estiver, eles estarão comigo. E o Pai os honrará. Como honrou o Filho. Então, irmãos, a gente precisa ver isso. Porque enxergar o sofrimento por um prisma espiritual é algo maravilhoso, é algo de Deus. Se eu quiser enxergar o sofrimento apenas como coisa terrena desse mundo, eu vou sempre ficar maldizendo o sofrimento. Quem gosta de sofrimento? Só se for um doido. Então eu vou sempre estar maldizendo o sofrimento. Eu vou sempre estar botando culpa no diabo. É o diabo. Peraí, meu amigo, eu sou filho de Deus, não sou filho do diabo, não. Eu quero lá saber de diabo. Então o que está acontecendo comigo vem do Senhor. Eu tenho que entender sofrimento pelo viés espiritual. Isso é algo maravilhoso demais para o nosso entendimento puramente racional. Então nós temos que pedir que Deus nos conceda graça para estudar a sua palavra pelo ensino de um pastor. Não pode ser diferente disso, está na Bíblia. Não pode ser diferente disso. Crente autodidata, não é bíblico isso. Isso não é bíblico. Então, irmãos, que a gente peça graça ao Senhor. Força, coragem para estudar. Quem é que gosta de estudar? Quase ninguém. Quase ninguém. Ainda mais estudar aquilo que a gente imagina que já sabe. Aí é que eu não vou estudar a Bíblia. Eu não já sei. Jesus morreu na cruz, por mim me ama. Está tudo resolvido. Mas o sofrimento vem do diabo. Eu não quero nem ouvir falar em sofrimento. Aí, meu amigo, o que foi que Jesus ensinou? Que a gente possa, irmãos, pedir graça a Deus, vendo um negócio desse mais ou menos filosofado, mas é assim. É assim. O sofrimento serve para... O Senhor usa o sofrimento para nos purificar, para nos santificar, e mais, santificar o próximo através do nosso sofrimento, se a gente entender esse negócio. Então que Deus nos conceda graça para entender a sua doutrina pela fé, já que muita coisa não dá para entender puramente de forma racional, pela fé. E mais, também não dá para pôr em prática com as minhas forças, então pela fé de novo, o Senhor vai me conduzir. Não dá para perdoar quem me feriu, não, mas o Senhor vai me fazer perdoá-lo. Esse sofrimento foi para isso, foi para me santificar, foi para eu aprender a perdoar. Aí eu vou ter condição de ensinar os outros. O tempo todo, irmãos, lembrando, tudo isso tem que ser visto na perspectiva de Deus. Por quê? Porque todas estas coisas acontecem para louvor da sua glória. Em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.